Como vão, Raverins, Racolo Beceda, tudo em ordem? Vamos aqui para a nossa quinta parte da Parashá Shavua de Bereshit. Amigos, essa aqui é uma porção bem curtinha, tá? Temos só aqui alguns comentários para nós tratarmos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Estamos aqui no capítulo 4, vamos fazer a leitura do versículo 19, 18... 19, 20, 21 e 22, tá? Uma porção aqui bem curtinha. Então, sem mais delongas, vamos lá. Eu falei 19, 18, acabei fazendo regredir. Vamos lá. Diz assim, ó. Vai cá lo lemele, sheti nashim. Ou foi Lemer e desposou duas, né? Sheti nashim, duas mulheres, tá? Shen ha-hati, ou seja, o nome da primeira era o quê? Adad, né? Adá, desculpa. O nome da primeira era Adá. Veshen ha-sheni, a segunda era o quê? Tzla, tá? Nosso primeiro versículo. E continua assim. Veteled Adá et Yaval, ou seja, e deu à luz, né, a Adá a um filho, colocou o nome dele que é de Yaval. Ele, Raya Avi, ou seja, né, Hu Raya Avi, ele foi o quê? Ele foi o Rel Umekine. Ele foi o quê? O pai, o ancestral daqueles que vivem em tenda e apacenta, né? O quê? Umekine, ou seja, ele apacenta rebanhos. Tá? Nossos dois primeiros versículos aqui. Traduzido bem ao pé da letra do hebraico mesmo. Tá? Então diz assim que Lemer pegou e desposou duas mulheres. Uma se chamava Adá e outra chamava-se Tzla. E foi lá, Adá teve um filho, colocou o nome dele de Yaval. Ele foi ancestral do que aqueles que habitam em tendas e apacentam, né, os rebanhos. Vamos lá, ó, versículo 19. Urash fala assim, não era necessário explicar tudo isso. Mas essa passagem veio nos ensinar que ao final Deus cumpriu sua promessa quando disse 7 vezes será vingado contra Caim. Então, o Urash fala assim, não era necessário esse texto, mas aqui é para entender que aquilo que Deus falou, ele cumpriu, que era vingar a morte e o que? De Hevel em Caim. Por quê? Continuando assim. Uma vez que Lemer gerou filhos e constituiu a 7ª geração, parou de ter filhos e então matou Caim. Lemer matou Caim, nós vamos ver. Isto é o que se entende através da declaração de Lemer, no versículo 23, que nós vamos ler lá. Que vai, no caso, vai ficar para a 6ª parte, tá? Porque matei um homem por feri-lo. Então, o que Urash está querendo dizer é que esses versículos aqui, 19, 20, 21 e 22, esses 4 versículos, eles só querem nos ensinar que realmente Deus cumpriu a promessa que ele falou sobre Caim, tá? Lemer desposou o quê? 2 mulheres. Assim era o costume da geração do dilúvio, tá? Uma esposa era dedicada, olha só que interessante, amigos, olha só. Uma esposa era dedicada para a procriação e outra para a relação conjugais. Então, se casava com 2 mulheres, uma só para você ter filhos e outra para você ter relações conjugais. Aquela que era para as relações conjugais era dado de beber um copo com uma solução para que se tornasse estéril. E ele, o marido, a adornava como uma noiva e alimentava com manjares deliciosos, enquanto a outra era negligenciada e permanecia de luto como uma viúva. Olha só que interessante. A geração do dilúvio, né? Por isso que, olha só, entenda bem, a geração do dilúvio. Por que Deus fez cair o dilúvio sobre a terra? Olha só, o homem ia lá, ele casava com 2 mulheres, uma só para ter relação, né, sexual, conjugal, e a outra era só para ter filho. E a que ele usava só para ter relação conjugal, ele dava do bom e do melhor. A outra, ele dava uma solução para que ela ficasse estéril. E ele dava tudo do bom e do melhor para a outra. Olha só, conforme Jó fala, ele alimenta a mulher estéril que não vai dar à luz, mas não beneficia a viúva. Olha, o próprio Jó já falava disso, que era a geração ali, tá? Assim é conforme explicado a Gadá de Helec, tá? Como o Urash traz aqui. Aí ele vem assim, Adá, que era a primeira, ela era esposa dedicada para a procriação, e assim era chamada por ser considerada desprezível, e ficar
afastada dele, porque a tradução de Adá aqui do aramaico, surá, Adá hebraico, do aramaico e surá, significa afastada, tá? Já Tzilá, ela era esposa dedicada para manter relações conjugais, e assim chamada, porque sempre se sentava à sua sombra. Tzilá, sombra, né? Betziló. Estas são as palavras da Gadá e Bereshit, tá? Por isso, os nomes aqui. Vamos lá. Então, Adá deu à luz a Iaval. Ele foi ancestral dos que habitavam em tendas e que apacentava rebanho. Vamos lá. Rashi ele fala assim, ó, ele foi o primeiro a pastorear animais em desertos e habitar em tendas. Um mês aqui, um mês lá, por causa da necessidade de pasto de seus rebanhos. Quando o pasto nesse lugar se esgotava, ele ia e armava sua tenda em outro lugar. Por isso a Torá fala que habitava em tendas, que você vai montando outro lugar, e era pasto, porque conforme ia acabando o pasto, ele ia para outro lugar, tá? Aí Rashi fala assim, ó, de acordo com o Midrash e Agadá, ele construiu casas para idolatria, conforme a imagem de ciúme que provoca a Deus, tá? Isso aqui está lá em Ezequiel, no capítulo 8:3. A palavra ciúme, né, no caso é quiná em hebraico, tem constituição de letras semelhantes à palavra rebanho, mikne, tá? E assim também agia seu irmão que pegava a harpa e a flauta para cantar em honra às divindades idólatras. Olha só. Versículo 21. O nome do seu irmão era Yuval, né? Acho que é conhecido como Tubal, né, em português. Ele foi ancestral dos que tocam harpa e flauta. Tislá teve um filho, Tuval Caim. Tá? Agora, Tislá tem um filho e Yuval era irmão de Yaval, que era filho de Adá. Tislá então teve um filho chamado Tuval Caim, um artifício de utensílios de cobre e ferro. A irmã de Tuval Caim era Naamá. Acabou aqui. Essa porção é bem curtinha. Tá? Então, Yaval teve um irmão chamado Yuval. Tislá teve um filho, deu o nome dele Tuval Caim. E ele teve uma irmã, que era a irmã de Tuval Caim, que era Naamá. Tá? Vamos lá. Tuval Caim, ele aperfeiçoou a arte de Caim. Tuval está relacionado com a palavra tavlim, em hebraico. Tá? Que no caso é tempero. Ou seja, ele temperou e refinou o ofício de Caim, que consistia em fazer armas para assassinar. Ou seja, ele melhorou o artifício ali de seu pai. Tá? Um artifício de utensílio de cobre e ferro. Em hebraico, lotesh, né, que no caso seria como fosse a palavra metalúrgico hoje. Ele trabalhava com ferro. Ele afiou as ferramentas para trabalhar com cobre e ferro, tal como em aguça e toche seus olhos sobre mim, como está lá em Jó, no versículo 16, no capítulo 16, versículo 9. Tá? Aqui Rashi traz a raiz da palavra. A palavra Horesh não é uma expressão de poal, ou seja, um substantivo. Tá? Substantivo, né, aquilo que dá nome seres, né, e objetos. Então não é, aqui no caso, não é o de substantivo, mas uma expressão de poel, ou seja, um verbo. Porque é vocalizado com um pequeno kamatz, tá? Aqui não é hebraico, pessoal, tá bom? Só para você entender o comentário aqui. Cujo som é e, então som de e, tá? E cuja última sílaba é acentuada, ou seja, ela aguça, forja, pole todos os instrumentos de ferro. Então, dentro do hebraico, acho que traz toda essa informação para ensinar a pessoa que a Torá está falando que Tuval Caim, ele melhorava o serviço do pai dele. Ele era um ferreiro. Tá? Então, nós terminamos aqui. Tá? Nós terminamos aqui. Amigos, é uma porção muito simples, bem curta, falando justamente que Lemer se casou, o neto de Caim se casou, teve duas mulheres, tá? Uma chamada Adá e outra Tzilá, que Adá teve dois filhos, Yuval e Uval. Tzilá teve dois filhos também, só que ela teve um homem e uma menina, tá? Um ela colocou como Tuval Caim, que ele seguiu a profissão do pai, e teve uma irmã que chamava Naamá. Como o Rashi já explicou no começo aqui, como nós lemos, essa passagem só veio para explicar que Deus iria cumprir a sua promessa em cima
da 7ª geração, que era Lemre, que era neto de Caim. Tá? E aqui traz os ofícios dos seus filhos. Tá? Então, nós vamos terminar por aqui. Tá? Porque nós temos a 6ª e a última parte da nossa porção. Tá? Elas não são tão compridas, mas elas também não têm tanta coisa, porque vai se falar mais de descendência. Mas nós vamos chegar lá para tratar sobre isso, tá bom? Amigos, mais uma vez, obrigado por nos acompanhar aqui, tá? Se inscreva, deixe o seu like no vídeo, você que é novo, você que já é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário, nos ajuda a cada vez mais crescer no conhecimento de Torá, tá? Que Deus te dê Berkol Tov, tudo de bom, Atzlahá, sucesso, e Parnassá, sustento, que o Mashiach se revele ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, que a presença de Deus volte novamente a pairar como no primeiro templo, quando a presença de Deus era visível a todos, tá? E assim possamos todos nós voltar com a Vodat Hashem, que é o serviço a Deus. Toda Arabá, mais uma vez, muito obrigado. Lehitraut, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos. Tchau, tchau.